bom com vocês? Eu estava na minha casa, de repente eu ouvi um barulho assim, ó, tique-tique-tique, tique-tique-tique. Esse barulho é o que? É meu e-mail. E o pessoal da Santiliana Educação me mandou e falou assim, professora, você não quer mandar uma aula top pra gente? Você não quer mandar uma aula show pra gente? Eu falei, pô, eu acho que eu quero sim, hein? Porque o pessoal vai fazer o Enem. O pessoal tá precisando dar aquele gás na redação. Tem como? Tem como dar essa força? Eu falei, ó que eu vou, hein? Ó que eu vou, e olha eu aqui. Então, bora começar a bater o nosso papo sobre a estrutura da redação nota máxima. Por quê? Porque nota máxima, meu amor, existe para ser tirada. E aluno de Pamba, aluno da rede Santiliana de Educação, não tem como tirar menos que nota máxima. Ela está aí para nós, tudo bem? Então, bora aqui revisar rapidamente a estrutura que você precisa entregar para o seu corretor no dia da redação. Ficar assim, meu Deus do céu, e esse aluno aqui, hein? Esse aluno aqui, hein? É certeza, eu já sei até onde ele estuda. Deu para sacar? É você que vai passar por isso daí, é você que vai estar dando matéria em tudo quanto é rede. É o aluno que tirou nota máxima, esse cara é top, essa menina aqui, ó, ela é ticirico-tico, entendeu? Então, bora lá comigo? Estrutura da redação nota máxima, nosso acordo. Nosso acordo. Terminando esta aula, eu posso garantir para você, que você vai saber tudo isso daqui, ó. Terminou essa aula, você vai entender a primeira coisa, o que o corretor do Enem, ele deseja. O que você tem que fazer para entrar na mente desse cara e ele nunca mais te esquecer? Pelo lado bom, né? Pelo lado bom, não pelo lado ruim. O que você tem que fazer para esse cara olhar para você e falar assim, meu Deus, eu queria que essa criança, essa criatura aqui fosse meu filho, minha filha, de tanto orgulho. Como escreve bem, eu vou te mostrar, eu vou fazer você entrar na mente do seu corretor. Você vai compreender os tipos de dissertações que existem. Por quê, professora? Como assim tipos de dissertações que existem? Porque para mim até agora só existia um tipo. Pois é, meu amor. E eu vou te explicar os outros tipos rapidamente para que você não se confunda e não escreva um outro tipo de dissertação na hora da sua redação, porque isso pode acarretar até o quê? A sua redação ser anulada por uma besteira, sendo que você sabe o que tem que fazer. Eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Você vai entender e aprender a diferenciar a estrutura do texto dissertativo argumentativo. O que tem que ter em cada parte da sua redação, obrigatoriamente. O que tem que ter dentro da introdução? O que tem que ter dentro do desenvolvimento? O que tem que ter na conclusão, professora? Pois é, eu vou te mostrar isso detalhadamente para que você não esqueça nenhum item desta sua redação e não tenha sua nota ali diminuída por uma besteira. Eu vou te mostrar também as principais características do texto dissertativo argumentativo. É aquilo que você obrigatoriamente terá que fazer para que a sua nota não caia, para que não haja um desconto na sua nota e pior, para que a sua redação nunca seja anulada, tá bom? Vamos lá! O que você tem que fazer quando você chega numa prova? E aqui, gente, aqui vai para tudo, hein? É Enem, vestibular, é concurso, é o que você quiser, mas focando aqui o nosso papo no Enem, o que você tem que fazer no Enem? O que o corretor espera de você na hora da redação do Enem? Ele olha para você, uma cara assim, ó, uma dancinha sedutora, e ele espera isso de você, ele espera sedução. Mas não é por dancinha, é por meio das palavras. Você terá que seduzi-lo. Ele olha para você e fala, ei, baby, seduza-me se for capaz por meio das palavras. Você vai ter que convencer aquele corretor que o seu ponto de vista é o correto. Você vai ter que convencer aquele cara que o que você escreveu ali, os argumentos que você forneceu foram suficientes para convencê-lo a mudar de opinião. Por que existe a entrevista de emprego? O entrevistador, ele quer que você o convença que você merece aquela vaga, certo ou errado? Ele quer saber a sua experiência, ele quer saber quais são as suas aptidões, as suas habilidades. Então, o que você faz para convencê-lo, né? Você traz um argumento que vai convencer o entrevistador de que você merece aquela vaga. Na redação é a mesma coisa. A linguagem, em qualquer formato, ela tem o poder de persuadir o outro. E é isso que você tem que fazer. Vocês já viram isso daqui? Sabe o que é roubar o turno? Roubar o turno é quando você está numa roda de amigos, isso acontece bastante. Você está numa roda de amigos e aí
Um tá contando uma história, aí o outro fala, não foi bem assim não, eu tava lá e foi tal. Então um vai roubando o turno do outro, um vai puxando a atenção para si e fazendo o quê? Dando argumentos para convencer a todos que estão ali de ouvintes de que o seu ponto de vista é o certo. Você quer o quê? Chamar a atenção para o que você está falando, certo? Isso, categoricamente, nós chamamos de roubar o turno, chamar a atenção, tudo bem? E aí, o Enem, ele pede a famosa dissertação argumentativa. E o que é essa dissertação argumentativa? O que você tem que fazer nessa dissertação argumentativa? Ô, professora, normalmente eu paro no dissertação, só a argumentativa que eu entendo, mas também não sei fazer. Mas calma que você vai sair dessa aula, ó, assim, craque. Qual que é o objetivo da dissertação argumentativa? Apresentar informações e argumentos para convencer que o seu ponto de vista é verdadeiro, que o seu ponto de vista é o correto. Então, nós vamos entender, palavra por palavra, o que é dissertar e o que é o argumentar e como que nós temos que fazer isso, tudo bem? Sempre será algum tipo de problema. Então, toda vez que a gente vai fazer a prova do Enem, o pessoal fica assim, ai, professor, o que vai cair? O que vai cair? E se eu não souber nada, né? A primeira coisa que eu posso dizer, no Enem, sempre cairá algum tipo de problema. Porque você vai ter que argumentar sobre este problema e no final você vai ter que propor uma solução para ele. Então vai ser sobre o problema do meio ambiente, vai ser sobre o problema na saúde pública, vai ser sobre o problema na mobilidade urbana. Então sempre vai ser algum tipo de problema social, tá? A banca avalia a sua argumentação e a proposta de intervenção para este problema. É isso que a banca quer ver. Se você concorda, se você discorda que aquele problema existe, qual que é o projeto de intervenção, ou seja, qual que é a solução que você dará para aquele problema. Tudo bem? E aí vem uma dica aqui, né? Quando você for pensar neste problema na hora da sua redação, pense no problema do ponto de vista educacional. Você tem que assumir ali quase que o papel do professor, do pedagogo. O que eu posso propor para mudar a cultura, a educação, o ponto de vista das pessoas? O que você vai propor para realmente solucionar aquele problema da mobilidade urbana? Ah, professora, construir ciclofaixas, melhorar a concessão de contratos para as empresas de ônibus, estabelecer horários para circulação de ônibus e caminhões. Então, o que você vai propor de fato do ponto de vista educacional para melhorar aquele problema na sociedade? Você tem que vestir o jalecão do professor, entendeu? A verdade é que não importa qual será o tema. Então, eu quero que você tire isso da sua cabeça. Não interessa qual será o tema. Saindo dessa aula, você estará pronto para escrever sobre qualquer tema. E um ponto muito importante que eu sei que vai trazer até um alívio para você. Nunca cairá no Enem, tá? Nunca cairá no Enem um problema de uma cidade pequenininha do interior que só aconteceu lá e só as pessoas que moram lá sabem. Não. Sempre vai ser um problema do ponto de vista global, ou do ponto de vista local, ou do ponto de vista do país. Nunca vai ser uma coisa muito pequenininha que não tem como você saber. Então sempre vai ser o problema da falta de água no mundo, ou da falta de água no Brasil. O problema da mobilidade urbana nas grandes metrópoles, como sanar, como diminuir as filas no sistema público de saúde, né? A persistência da violência contra a mulher no século XXI. Então, sempre são temas gerais que você saberá abordar de uma forma ou de outra. Tudo bem? Então, fique tranquilo que nunca vai cair um tema que você não saiba nada. E se você dominar pouco o tema, o Enem, ele traz algo que a gente chama de coletânea. O que é a coletânea? É aquele conjunto de textos, tá? Conjunto de textos que vão te ajudar a ter uma ideia sobre o que escrever. Então, você não vai ficar completamente perdido. Eles não dão só o tema e larga você lá para escrever sobre o tema. Não. Eles dão uma série de textos que vão te ajudar a te guiar, a você entender de fato em qual ponto que você precisa escrever. Tudo bem? Então, fique atento ali, porque a coletânea vai te ajudar muito também. Aí a gente começa a falar um pouquinho das técnicas do texto dissertativo, né? Quando você pega, sei lá, o dicionário e vai olhar o que é dissertar, o dicionário fala que é fazer uma apresentação oral ou por escrito sobre algum tema de forma organizada e completa, discorrer, discursar, fazer trabalho ou dissertação por escrito. Eu te pergunto,
Onde está escrito aqui que você dá a sua opinião e você convence o outro? Nesse conceito do dicionário. Onde está escrito aqui a argumentação, o seu ponto de vista e convencer o outro? É o quê, meu amor? Pode gritar que eu tô ouvindo. Exatamente, lugar nenhum. Para de gritar que também já é loucura, né? Para de, pelo amor de Deus. Olha só, não está escrito em lugar nenhum. Por quê? Porque dissertar, gente, dissertar nada mais é do que falar sobre algo. Falar sobre algo. E não em si convencer o outro da sua opinião. Isso é uma dissertação argumentativa, porque dissertar em si é só falar sobre um assunto. É por isso que é importante você saber que existem 3 tipos de dissertações. Existe a dissertação subjetiva, que é pouco falada, já vou te explicar. Existe a dissertação expositiva, que muitas vezes é confundida com a argumentativa. E existe essa, a nossa querida, o nosso objeto de estudo da aula, que é a dissertação argumentativa, que nós vamos hoje dissecar, nós vamos falar detalhe por detalhe dessa dissertação argumentativa, tudo bem? O que é uma dissertação subjetiva? Sabe quando você está conversando com alguém, só para você associar, sabe quando você está conversando com alguém e a pessoa fala assim, eu não acho isso, eu discordo, porque a opinião é subjetiva. Vocês já ouviram alguém falar assim? É bem nojento. Quando a pessoa fala subjetiva, ela é fresquinha. Ela já fala com a frescurinha assim, porque a opinião é subjetiva. O que é subjetiva? É de pessoa para pessoa, é de indivíduo para indivíduo, de sujeito para sujeito. Cada pessoa tem uma opinião, isso é subjetivo, isso pertence a mim, é do indivíduo. Então, quando eu escrevo uma dissertação subjetiva, é aquela dissertação que é escrita em primeira pessoa. Então já nos dá uma dica aqui. É aquela dissertação, é aquele texto que eu escrevo assim, eu acho, eu creio, eu julgo que. Tudo que você escreve em uma dissertação argumentativa, aquilo te condena de alguma forma, porque você está escrevendo em primeira pessoa, tudo aquilo ali te condena de certa forma, certo? A dissertação subjetiva é aquela em que você coloca sentimentos, é aquela que você coloca emoções. Sabe quando você escreve um diário? Não sei se hoje alguém escreve diário, gente. Diário, um querido diário, hoje eu acordei muito mal-humorada e não sei o quê. Antes a gente tinha muito esse negócio de escrever o diário, né? O nosso diário, todo dia você escreve lá. O diário é como uma dissertação subjetiva, que eu escrevo em primeira pessoa, o eu, né? E eu escrevo sentimentos, emoções, tudo aquilo que eu acho, que eu penso, que eu julgo, que eu tô sentindo, beleza? Aí, por que é importante a gente entender isso? Porque se você fizer na sua dissertação argumentativa o uso da primeira pessoa, estará errado. Porque quando você escreve a dissertação argumentativa, você utiliza a terceira pessoa. Nós já chegaremos lá. Mas é só para a gente fazer um comparativo. Ou seja, se você escrever em primeira pessoa, ou seja, eu aqui, lá na sua redação do Enem, estará errado. E a sua redação pode correr o risco, inclusive, de ser anulada. Beleza? Dissertação expositiva. Como o próprio nome já diz, ela informa, ela expõe alguma situação que aconteceu. Mas na expositiva, vamos lá, não tem o caráter de opinião. Você tem que pensar na dissertação expositiva como quase uma notícia de jornal. Então, assim, ocorreu um crime na rua 15 de novembro, a polícia está pegando as câmeras próximas ao local para ver se identifica algum suspeito, até agora ninguém foi preso. Eu expressei minha opinião sobre esse crime, falei se alguém merecia, não merecia, se tem que ser feita justiça, se não tem, se a sociedade está com muita violência. Não, eu só expus um crime que aconteceu para você. Isso é uma dissertação expositiva. Ela informa, esclarece dúvidas em relação a algum determinado tema. Olha só, entende-se por verbo a unidade que significa ação ou processo organizada para expressar o modo, tempo, a pessoa e o número. Isso daqui é uma dissertação expositiva, isso daqui é um trecho da gramática do Bechara. Eu não tô falando minha opinião, tem nada disso. Eu estou apenas expondo uma informação para você. Então tem que tomar muito cuidado para que a sua redação no Enem não caia na expositiva. Não seja uma dissertação expositiva, porque senão a sua redação pode ser anulada, tudo bem? Ou ter um desconto alto na nota.
Por isso que nós vamos focar agora bastante na nossa querida, no nosso amorzinho, que é a dissertação argumentativa. Então, o que é dissertar? Dissertar é falar sobre algum assunto, algum tema. E argumentativa. Quando eu falar sobre esse tema, eu darei argumentos para te convencer do meu ponto de vista. Então, aqui tem o convencimento, aqui tem a persuasão. O objetivo da dissertação argumentativa é defender ideias e persuadir por meio de argumentos. Aí eu vou colocar aqui na tela para vocês um exemplo de um parágrafo, mini parágrafo escrito, em que há ali uma certa defesa de um ponto de vista. Dá uma olhada. É imprescindível que os problemas no sistema de saúde pública no Brasil sejam sanados, uma vez que a população está há muito tempo à deriva da precariedade e do sucateamento, conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde, em que Olha só, qual que é o meu ponto de vista? Qual que é a tese que eu estou defendendo? Que os problemas na saúde pública sejam sanados, uma vez que a população está sofrendo há muito tempo em relação a isso, e aí eu vou lá e comprovo o meu argumento, por meio de dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Tudo bem? Então, observa que aqui tem um caráter de persuasão. Eu não estou simplesmente expondo uma informação para vocês, estou falando que existe um problema que precisa ser solucionado, pessoas estão sofrendo e o próprio Ministério da Saúde divulgou esses dados para nós que comprovam o meu ponto de vista. Deu para entender? Esses dados comprovam o que eu estou falando. Então, isso é uma dissertação argumentativa. E aí, quais são as técnicas obrigatórias que tem que ter na sua dissertação argumentativa? O que não pode faltar? Eu não estou nem falando ainda das partes da dissertação, tá, gente? Eu estou falando só da estrutura aqui técnica. Primeira coisa, uso da terceira pessoa. Uso da terceira pessoa. Quem que é a terceira pessoa? Ele, eles, né? Ela, elas. Então, você sempre utilizará a terceira pessoa, porque você não está escrevendo um texto subjetivo. Você está escrevendo um texto que tem o objetivo de persuadir, de convencer. Então, isso vai ajudar você a manter o distanciamento do leitor. Porque você não está convencendo aquele leitor, aquela banca, por meio de sentimentos e emoções. Você está convencendo por meio de argumentos. Então, você precisa manter esse distanciamento. Não é eu acho que houve roubo na prefeitura. Acha-se que ocorreram roubos na prefeitura. Tá dando para entender? Então, eu acho que ocorreram roubos na prefeitura, você está se comprometendo. Você pode até falar, então prova, que eu vou te processar você, hein? Eu vou te processar você que você tá falando que roubaram aqui na minha prefeitura e eu tô falando que não roubaram na minha prefeitura. Você não vai falar assim comigo. Agora, quando você fala assim, acha-se que ocorreram roubos na prefeitura, quem acha-se? O C. O C, quem que é o C? É o seu lírico, não é você que tá falando, não. Tudo bem? Então, você mantém um distanciamento. Formalidade e norma culta. Vamos lá, que isso daqui deixa vocês tudo blá, 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 blá. Por quê? Vocês ficam tudo beleléu. Vocês falam assim, professora, porque eu não sei escrever difícil. O meu problema é que eu não escrevo bonito. Eu não escrevo de um jeitão assim, diferenciado, umas palavras mais rebuscadas. Vocês não, para com isso. Formalidade e norma culta são coisas completamente diferentes. Formalidade e norma culta é você escrever seguindo as regras gramaticais e não escrever como um robô, um texto técnico. Você não precisa escrever palavras difíceis, palavras rebuscadas para escrever bem. O arroz com feijão, bem feito, ele mata a fome. E é isso que o corretor da redação do Enem quer. Ele quer que você escreva de forma clara e objetiva, com o vocabulário que você já tem. Você não precisa escrever palavras complexas, nem ósculos e amplexos, não precisa nada disso. Você escreva de forma clara, objetiva e direta com o vocabulário que você já tem. Formalidade é você não utilizar, por exemplo, gírias, xingamentos, né? Isso é manter a formalidade e a norma culta. É você não utilizar palavras de baixo calão durante a redação.
E isso é manter a formalidade e a norma culta. É você colocar uma vírgula no lugar certo, é você utilizar a crase, a concordância correta, a regência. Isso é manter a formalidade e a norma culta. Não é escrever palavras difíceis, tudo bem? Tanto porque, olha que curioso, existe algo na língua portuguesa que nós chamamos de preciosismo. E algumas bancas, elas costumam não gostar de preciosismo no texto. Quando o aluno escreve de forma muito rebuscada, para mostrar que tem um conhecimento do vocabulário e tudo mais, e o texto fica muito truncado, muito complexo de ser lido, há descontos na nota. Por quê? Porque a gente chama isso de falha de preciosismo. A pessoa escreveu de uma forma tão difícil que eu quase não consigo entender a ideia de fato que você tentou transmitir. Então, gente, entenda. Escrever bem é escrever de forma clara e objetiva e não tentar colocar palavras rebuscadas. Tá tranquilo até aqui? Ah, professor, eu estava achando que eu podia começar a decorar o dicionário, professora, para escrever elegante, para escrever bonito, para com isso, para ser doido. Olha lá, tem que ter argumento, óbvio, né? Dissertação argumentativa tem que ter argumento. Eu vou ter que provar o meu ponto de vista, seja por meio de citações, seja por meio de apresentação de dados, seja por meio de exemplificações. Ai, professora, se eu não souber nenhum dado estatístico ou uma citação para colocar ali na redação, o que eu posso fazer para o meu argumento ficar bom? Você pode colocar, por exemplo, exemplos de fatos que aconteceram. Se você estiver, por exemplo, falando sobre um tema, vou dar um exemplo aqui, está falando sobre o tema sobre destruição do meio ambiente, né, a preservação do meio ambiente, tudo mais, você pode citar o exemplo de Mariana, de Brumadinho, né, que são coisas que de fato destruíram a natureza de forma irreversível naquelas regiões. Então, são exemplos que você pode dar que vão deixar os seus argumentos de fato robustos, tudo bem? Não pode faltar, obviamente, argumento. E aí, a gente começa a entrar um pouquinho na estrutura dessa sua redação, na estrutura desse seu texto dissertativo argumentativo. E aí é que muita gente erra. Porque os alunos, eles falam assim, não, professor, eu sei disso. Eu sei que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu sei o que eu tenho que fazer na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Mas será que você sabe mesmo? Porque existem alguns itens dentro da introdução, dentro do desenvolvimento e dentro da conclusão que são obrigatórios. E muita gente não sabe que esses itens são obrigatórios. É como se fosse um checklist que tem que aparecer dentro de cada parte da redação. Então, será que você sabe mesmo todos esses itens? Vamos estudar agora isso? Vamos olhar rapidamente para isso? Então, primeira coisa que eu sei que vocês sempre costumam ter dúvida ali na hora da redação. Quantos parágrafos... Eu tirei da sua boca essa daí, né? Fala para mim, pode falar. Coloca aí nos comentários. Eu tirei da sua mente, não foi? Quantos parágrafos precisa ter a minha redação, professor? Minha redação precisa ter título? Eu vou falar, eu vou falar, eu sei, eu entro na mente de vocês, eu conheço você, eu conheço a tua família. Olha só, precisa ter título? No Enem, o título, ele é facultativo, tá? O que é facultativo? Se você colocar ou se você não colocar, não tem problema, não vai descontar sua nota. O que a professora Pamba recomenda para você? Eu sempre recomendo que meus alunos coloquem título. Apresentem a redação de vocês com um título, tudo bem? Eu acho que é interessante você fazer isso. Como, professora, mas o título é a última coisa que você faz. Primeira coisa, você é escravo do tema, você não é escravo do título. Então, você primeiro escreve a sua redação. Dica, pega um trecho da sua redação, sabe aquele trecho bonito, aquele trecho poético, que você sempre coloca normalmente ali na conclusão? Pega esse trecho que apresenta bem o texto para o seu leitor e coloca de título, é só copiar. Não precisa criar, não precisa fazer uma nova redação para criar um título, não precisa nada disso, tá? O título ele tem que ter a ver com o texto. Então, dica, se você puder fazer um título, se você não esquecer, faça um título para sua redação. Não precisa pular linha após o título. Não precisa pular linha após o título. Então, é título e direto você começa a escrever o primeiro parágrafo do seu texto, tá bom? Vamos lá. Quantos parágrafos tem que ter na sua redação? Quando você olha a estrutura obrigatória da sua redação aqui, quantos parágrafos você enxerga? Vamos lá. Sou de humanas, mas até 10 aqui eu ainda consigo dominar essa conta. Olha lá. 1, 2, 3.
Então, a sua redação obrigatoriamente tem que ter pelo menos um parágrafo de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Mas e se eu escrever um parágrafo de introdução e o de desenvolvimento e conclusão eu fizer em um só? Pode? Vai ser descontado lá na competência número 2, na hora de corrigir a sua redação, vai ser descontado na falha da estrutura do texto. Por quê? Porque a estrutura do texto, ela pede obrigatoriamente 3 parágrafos no mínimo. Um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Então, quando o corretor chega na sua redação, que ele olhar aquela belezura, ele tem que enxergar o quê? No mínimo, 3 parágrafos. Combinado? O que normalmente nós costumamos fazer? O que normalmente os nossos professores nos indicam, né? Um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Está certo? Está certo. Um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 2 de conclusão. Está certo? Está certo. Depois eu vou te explicar o que seriam esses 2 de conclusão, tá? Um parágrafo de introdução, 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Está certo? Está certo. Gente, o mínimo são 3. Se você vai dividir a sua redação em 10 parágrafos, eu acho desnecessário, né? Porque como que você vai dividir uma redação de até 30 linhas em 10 parágrafos? Significa que você não está desenvolvendo nenhuma ideia ali, não está tempo, né, de você desenvolver nenhuma ideia. Então, o que eu recomendo? Fique sempre entre 4 e 5 parágrafos, né? 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Suficiente, se é mamão com açúcar, você vai matar essa redação aqui, ó, né? O que você tem que fazer na introdução? Obrigatoriamente. O que você tem que fazer na sua introdução? Na introdução, você tem que chamar a atenção do leitor. Então, é onde ele tem o primeiro contato com o seu texto. Na introdução, você vai apresentar a sua tese ao leitor. Você vai apresentar o problema ao leitor. E sabe qual que é o grande problema dentro da introdução? Olha que interessante. Os alunos, eles começam a redação muitas vezes falando assim: este problema da violência contra a mulher persiste há muitos anos, pois nada é feito para... Você começa a redação partindo do pressuposto que a pessoa que está lendo já sabe o assunto daquele texto. Vamos lá, calma, segura a emoção aqui comigo. Independente do corretor saber ou não o tema, você tem que pensar sempre o seguinte: quando você vai escrever uma redação, você pensa assim: querida, se qualquer pessoa passar na rua e pegar esse texto no chão, ele vai entender sobre o que eu estou falando logo na introdução? Se ele não entender, se você começar muito diretamente o seu texto, tá errado. Presta atenção. Então, a introdução, existem diversas técnicas de introdução que você pode utilizar, né? Na introdução, você tem que chamar a atenção do leitor. Você tem que apresentar o problema para o leitor e você tem que apresentar a sua tese. E a sua tese aqui é o quê? O seu ponto de vista. É na introdução, obrigatoriamente, que o seu ponto de vista deve aparecer para o leitor. Então, quando a gente está falando lá do ponto de vista, da apresentação da tese, a gente está falando assim: este problema persistente precisa ser solucionado, já que muitas pessoas são prejudicadas diariamente pela falha, pela grande fila no sistema público de saúde para fazer exames. Ou seja, qual que é a sua tese aqui? Que você concorda que este problema precisa ser solucionado. Você concorda que o problema existe. Então, a sua tese é: concordo que o problema existe, concordo que ele precisa ser solucionado, pois muitas pessoas estão sofrendo com isso. Então, a gente está falando aqui de um tema que trata sobre os problemas na saúde pública. Estamos falando aqui da sua tese. Qual que é o problema? Os problemas na saúde pública. E qual que é a sua tese? Este problema precisa ser solucionado, pois as grandes filas têm prejudicado a população. Tá dando para sacar? Isso tem que aparecer obrigatoriamente na introdução. Se você só apresentar o problema na introdução e não apresentar o seu ponto de vista em relação ao problema, está errado. E vai ter desconto na sua nota, beleza? Inserir informações que serão desenvolvidas, e aí você pode utilizar diversas técnicas de introdução. Vou citar aqui, por exemplo, algumas técnicas. Existe a técnica de definição da palavra-chave. O que é definição da palavra-chave do tema, né? É assim, ó.
Suponhamos que o tema seja a persistência da violência contra a mulher no século XXI. Você pode começar a sua redação definindo com as suas palavras, tá? Não é definição do dicionário, não. Você pode começar definindo o que é violência. Aí você fala assim, ó, violência é todo ato de agressão, seja ele físico ou psicológico, contra o outro. E a violência ainda segue persistindo e ocorrendo contra as mulheres no século XXI. Ou seja, você definiu o que é violência e, na sequência, você inseriu o tema. Você não está falando sobre qualquer tipo de violência. Você não está falando sobre a violência contra a criança e o adolescente, por exemplo. Você está falando sobre a violência contra a mulher, a persistência da violência contra a mulher no século XXI. Isso tem que ficar bem claro na sua introdução. Você define a palavra-chave, que é violência, e depois você fala qual que é o foco, qual que é o nicho da violência que você está falando. Estou falando da persistência da violência contra a mulher. Deu para entender? Não é contra a criança, contra o adolescente, contra os animais, violência psicológica, não. Estou falando desse nicho aqui. Isso tem que ficar muito claro na sua introdução. Uma outra técnica de introdução que eu gosto bastante é enumerar problemas que você pode escolher para usar no seu desenvolvimento. Então, suponhamos que você esteja falando sobre os problemas na saúde pública do Brasil e aí você coloca lá na sua introdução. Dentre esses diversos problemas que existem na saúde pública do país, tem-se a falta de médico, a falta de leito, falta de medicamentos, falta de investimento em educação continuada dos profissionais, falta de centro cirúrgico. Ou seja, você pode enumerar 4, 5 problemas ali na sua introdução e escolher 2 desses problemas para usar no desenvolvimento. Isso é uma técnica muito legal. Tudo bem? Então, essa é uma outra técnica de introdução. Enumera problemas na introdução, deixando claro qual é o problema e qual é a sua tese. Fala que existem diversos problemas. Escolha 1 ou 2 desses problemas para usar no seu desenvolvimento. Agora, pega essa dica aqui, pega essa bizu que eu vou te dar. Não é porque você mencionou 3, 4 problemas na introdução que você precisa falar sobre os 3 ou 4 no desenvolvimento. Você pode escolher 2. Só que aí é que entra o problema. Você nunca pode falar de 2 problemas em um mesmo parágrafo de desenvolvimento. Anota isso. Problemas diferentes, parágrafos diferentes. Problemas diferentes, parágrafos diferentes. Então, em um parágrafo você fala sobre a falta de médicos e no outro parágrafo você fala sobre a falta de medicamentos. Você não junta os 2 em um mesmo parágrafo. Primeiro, porque é errado. Segundo, que vai gerar falta de coesão e coerência e sua nota vai lá embaixo. Deu para sacar? Pegou essa bizuzona aí? Show de bola. Problemas diferentes. Isso, meu amor. Parágrafos diferentes. Tô adorando, tô te ouvindo daqui. Não tô, mas tô, tá bom? Eu sei que você falou isso para mim. O que tem que ter no desenvolvimento, obrigatoriamente? O que tem que ter no desenvolvimento? O desenvolvimento é onde você apresentará a argumentação. A argumentação é onde você vai convencer o leitor do seu ponto de vista, né? Então, no desenvolvimento você apresenta fatos, opiniões em terceira pessoa, tese, argumentação. É onde você vai convencer, vai persuadir o seu leitor. É onde você vai fazer aquilo, de citar o exemplo de Brumadinho, de Mariana. É onde você vai colocar um dado estatístico. É onde você vai colocar uma citação para deixar o seu argumento forte. Por que a citação deixa o argumento forte? Porque você fala assim, ó, não sou só eu que digo isso. Fulano de tal disse isso também. Shakespeare disse isso. Saussure disse isso. Sabe? Então você pega uma pessoa que é autoridade no assunto, Aristóteles disse isso. Sei lá, você usa quem que você quiser ali, não tem problema, desde que tenha a ver com o tema, tá? Desde que tenha a ver com o tema. Então, fulano de tal já disse isso no século XVIII. Então, você deixa o seu argumento forte por meio de uma autoridade. Então, por isso que chama argumento de autoridade quando você faz a citação. Ou até mesmo um dado estatístico, caso você lembre em relação ao tema. E é aquilo que eu dei a dica. Não sabe dado estatístico, não sabe citação, tenta exemplificar com algo que aconteceu. Isso também traz autoridade para o seu argumento, tá? Na argumentação é onde você vai provar o seu ponto de vista em terceira pessoa. Sempre em terceira pessoa, não pode esquecer. Então é ali que você vai trazer os argumentos para convencer o seu leitor. E aí você pode utilizar as diversas técnicas de desenvolvimento que existem. Tudo bem? Agora a gente entra numa parte extremamente importante, que é o fechamento das ideias, é a sua conclusão da redação. E o que tem que ter
obrigatoriamente dentro da conclusão da redação do Enem. Obrigatoriamente, gente. Obrigatoriamente. Primeiro, você vai mostrar para o seu leitor que você está fechando o seu texto. E aí, neste caso, eu te indico usar nexos, fechos conclusivos, né? Dessa forma, conclui-se que, dessa forma, entende-se que, dessa maneira, devido aos fatos apresentados. Então, você mostra para o leitor que você está encerrando a sua redação. Então, uma forma de fazer isso é usar nexos conclusivos, tá bom? Você vai retomar a sua tese. Isso daqui é onde muita gente falha. Muita gente não sabe, mas na conclusão da redação, você não tem que apresentar somente o projeto de intervenção. Na conclusão da redação, primeiro você retoma a sua tese. Como assim, professora? Sabe aquela tese que você apresentou lá na introdução? Que você falou assim, de fato, este problema social existe e precisa ser solucionado? Você vai retomar esta mesma fala com outras palavras aqui na conclusão. Então, se lá na introdução você falou assim, a persistência dos problemas a persistência dos problemas na saúde pública, a persistência das filas que não são diminuídas dentro do sistema de saúde pública precisa ser solucionado. Aí aqui na conclusão você vai falar assim, se você falou lá na introdução, aí na conclusão você pode falar assim, as filas do sistema público de saúde precisam ser diminuídas e sanadas de forma imediata. Ou seja, você falou a mesma coisa com outras palavras. Por que isso é importante? Porque você mostra para o seu leitor, ou seja, você mostra para o seu corretor que você está finalizando a sua redação com o mesmo pensamento que você iniciou a sua redação. Ou seja, você está se mantendo coerente ao longo de todo o seu texto. Você começou a redação afirmando que o problema precisa ser solucionado e você finalizou a sua redação falando de fato que o problema precisa ser solucionado. Você não mudou de opinião no meio da redação. Isso é manter a coerência textual também, tá bom? E, claro, você tem que trazer uma solução para o problema, ou seja, o que muita gente chama de nova tese. Ô, gente, quando eu falo de solução para o problema, aqui nós estamos falando do nosso projeto de intervenção. E quando a gente fala do projeto de intervenção, muita gente erra numa coisa muito simples. O projeto de intervenção, ele precisa ser detalhado. E quando eu falo isso, os alunos ficam, professora, mas como assim detalhar o projeto de intervenção? Anota isso daqui. Você precisa falar quem serão os agentes, ou seja, quem fará. Pelo menos isso precisa ser respondido. Quem fará? O que fará? O que fará? Onde isso será aplicado, né? Onde fará? E quais serão as consequências positivas, no caso, né? Quais serão as consequências de aplicar este projeto? Então, você precisa responder pelo menos essas 4 perguntas na sua conclusão. Eu vou te dar uma dica daqui a pouco muito boa para a conclusão, para subir a sua nota. Então, você tem que falar lá assim, ó. Quem fará? O Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, ONGs, professores, os diretores das escolas, enfim. Você tem que dar quem que será o agente dessa ação. Onde fará? O que fará? Será aplicado uma vez por mês em todas as escolas públicas e privadas, onde acontecerão encontros com... Ou seja, você vai falar onde que isso acontecerá. O que vai acontecer, né? Aqui, já falei o que, já falei o onde, né? Onde vai acontecer? Nas escolas públicas e privadas. O que vai acontecer? Haverão workshops, palestra com profissionais, com políticos, com especialistas na área, por exemplo. Consequências. Dessa forma, esta população será conscientizada e aprenderá como agir e tal. Ou seja, qual que vai ser a consequência de aplicar esse seu projeto? Agora eu vou te dar uma dica muito boa. Presta atenção. Você tem que criar um projeto de intervenção. Você quer dar um up nessa sua conclusão? Dá um nome para o seu projeto de intervenção. Como assim um nome, professora?
professora de Deus, não me inventa, presta atenção. Suponhamos que o tema, vamos supor que o tema seja a falta de participação dos jovens da política no Brasil. Esse é o tema, tá? A baixa participação dos jovens na política do Brasil. Então, o que a gente quer? A gente quer aumentar a participação dos jovens na política ativamente. Então, o que será feito? O governo, juntamente com o Ministério da Educação, ou seja, 2 agentes aqui, né? Fará um projeto chamado Jovens Politizados. Dei um nome para o projeto. Que será aplicado nas escolas públicas e privadas de todo o país ou de todo o Brasil, em que ocorrerão encontros uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses, com políticos, especialistas na área, que vão explicar para os jovens sobre política, como fazer política, por que é importante a participação, como que você propõe um projeto de lei e tudo mais. Então, vai explicar certinho como que esse projeto vai se desenvolver e qual que vai ser a consequência. Dessa maneira, os jovens, você vai atingir a base da educação, que são as crianças e jovens, eles já crescerão com uma consciência política muito mais apurada. Sendo assim, isso aumentará a participação deles futuramente na política e terão uma política muito mais ativa, enfim, tal. Dessa forma, o problema será solucionado. Deu para entender? Eu dei um nome para o projeto. Não existe mais projeto que projeto com nome de projeto, gente. E isso aí não tem nome certo nem errado, pode ser para qualquer tema. O tema é saúde. Criar-se-á o projeto Saúde para Todos. Não, mas o tema é sobre meio ambiente. Deve-se criar o projeto Meio Ambiente Limpo, limpando o meio ambiente. Tanto faz o nome do projeto. Dá um nome para o projeto. Isso é uma dica. Só essa dica já valeu a aula toda, tudo bem? E aí você pode utilizar diversas técnicas de conclusão, mas obrigatoriamente dentro da sua conclusão da redação do Enem, tem que ter retomada da tese e apresentação do projeto de intervenção. Combinado? Isso é obrigatório. Obrigatório, não tem como fugir. Agora, querido pupilo, querido pupilindo, querido pupilinda, eu vou dar umas dicas aqui para você que é o seguinte, esse negócio de não se inscrever não te pertence mais. Você tem que tirar isso de dentro de você. Você tem que eliminar esse pensamento, porque o pensamento é força que gera. O pessoal fala, tem nada a ver com energias, eu não estou falando nada metafísico, não. Eu estou falando, o pensamento é força que gera. Então, se você bota o seu cérebro, ele não consegue diferenciar o que é verdade e o que é mentira. Então, se você diz para ele que não sabe escrever, ele vai acreditar e, de fato, você não vai conseguir. Então, a partir de hoje, você vai falar assim, ó, não sei escrever, não me pertence mais. Tanto porque eu dou aula online, gente, faz 12 anos. 12 anos. E há 12 anos, se vocês forem em qualquer vídeo meu de 12 anos aqui no YouTube, em qualquer lugar, você vai perceber que eu sempre digo o seguinte, redação não é dom. Redação é técnica. Redação não é dom. Redação é técnica. Ou seja, você não precisa de inspiração, você não precisa de dom. Eu não consigo escrever minha redação, porque na hora de escrever eu não tenho dom, eu não tenho inspiração. Para de meter o louco. Não tem nada disso, tá? Você precisa saber a técnica. Qual que é a técnica de introdução que você usa? Utilize sempre a mesma. Qual que é a técnica de desenvolvimento que você utiliza? Utilize sempre a mesma. Então, você não precisa ficar pensando em como você vai começar a sua redação. Você sempre começa da mesma forma e tá tudo certo. Porque redação não é dom, redação é técnica. Se você falar para o seu cérebro que escrever é algo fácil, que escrever é algo tranquilo, que escrever basta dominar as técnicas, o seu cérebro entende que isso é uma verdade absoluta. E ele vai fazer com que você escreva e domine a escrita com muito mais facilidade. Então, pare de dizer mentiras para você. Faça o seu cérebro acreditar na verdade. E redação não é difícil. E eu digo mais. Redação, gente, vocês têm que parar de olhar a redação como algo ruim nas provas. Redação é um direito seu. É um direito de mostrar que você não é um número de RG. Quantas vezes
A gente faz uma prova ali objetiva, tá lá, A, B, C, D, E para escolher. Aí você, quando você vai conferir o gabarito, você fala, nossa, não acredito que eu errei isso, cara. Eu sei isso daqui, cara. Isso daqui é facinho, eu sabia isso daqui. Por quê? Porque na hora da prova existem diversos fatores que estão ali permeando a sua prova. Então tem o nervosismo, tem a ansiedade, né? Tem professor, eu só tenho aquele dia para fazer e tem que dar tudo certo. Tem o tempo que você tem para fazer a redação, para fazer a prova, para preencher gabarito, para passar a redação a limpo. Tem muitos fatores que fazem com que às vezes você erre na hora de escolher a alternativa. E isso não é falta de conhecimento, é só falta de atenção, porque isso não define o seu grau de conhecimento. Agora eu te digo, onde que você tem o poder de elevar a sua nota e mostrar que você não é um número de RG? Na redação. A redação, ela é um direito seu. Ela é um direito seu. Veja isso como algo bom. É ali que você vai mostrar que você pensa, que você domina a técnica de texto, que você consegue argumentar, que você consegue se informar, que você sabe desenvolver sobre algum assunto, algum problema mundial, algum problema do seu país. É ali que você tem a chance de mostrar para uma banca que você é um ser que pensa e que merece sim o mérito de uma boa nota. Então, ó, vou colocar bem grandão, porque eu quero que você escreva, eu quero que você anote, eu quero que você fixe. Não sei escrever, não te pertence mais. Não sei escrever, não te pertence mais. Combinado, gente? Lembra, tudo que você fala para você, o seu cérebro acredita. E eu quero que você fale uma verdade para ele. Não sei escrever, não te pertence mais. Perfeito? Por quê? Porque agora nós matamos o nosso conteúdo aqui da redação. Nós vamos começar a bater um papo sobre o quê? Linguagens. Vamos falar especificamente da prova agora? Vamos passar por todas as competências e entender o que de fato a prova quer de você? Vamos fazer isso comigo? Vamos lá! Quando você chega lá na prova do Enem, quando você vai ler o edital que é publicado, né, tudo mais, você olha lá que quem vai fazer a parte, vamos fazer assim, ó, de língua portuguesa, na verdade ela se chama Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, ok? E aí você vai entender agora por que é linguagens, códigos e suas tecnologias. Principalmente a parte de tecnologia, que é muito interessante. Então, o que acontece? As questões da prova do Enem, dentro da parte de linguagens, códigos e suas tecnologias, elas são divididas em 9 competências. Muita gente não sabe isso. E aí acha que a prova é feita de uma maneira muito aleatória, quando na verdade as questões estão cobrando habilidades, aptidões e competências diferentes. E onde que é o pulo do gato? Quando você entende essas competências, e é o que eu vou mostrar para você hoje, você sabe exatamente qual será a alternativa correta. Por quê? Porque quando você entende essas competências, você entende exatamente o que a prova quer de você. E você aprende a achar a alternativa correta. E é isso que nós veremos a partir de agora, combinado? Nós passaremos por todas as competências. E aí eu te garanto o seguinte, eu quero que depois você volte aqui e coloque nos comentários. Você vai fazer a prova e você vai lembrar de mim em algum momento falando, ó, a prova vai cobrar isso aqui de você dessa maneira e a alternativa correta que você tem que buscar é essa daqui. Ó, a prova vai cobrar esse conteúdo aqui de você dessa maneira e aí a alternativa correta que você tem que buscar é essa aqui. Você vai lembrar de mim. Você vai lembrar de mim, porque eu sou inesquecível na tua vida. Vamos lá. Vamos começar falando sobre a competência do estudo do texto. Qual que é a competência que fala sobre quem não se comunica, se trumbica? Esse é o nome dessa competência. É a competência número 1. Ela fala, o objetivo dela, né, é estudar sobre o texto. Então, para ir bem nesta competência, quando cair questões da competência número 1 na sua prova, você tem que ter um bom domínio de quais são os gêneros textuais, as sequências textuais, quais são as características, né, desses gêneros, dos tipos textuais,
o modo de organização desses textos, quais são as características, como eles se organizam. Por exemplo, uma carta, como que é composta uma carta? A carta ela tem um cabeçalho, aí ela tem um vocativo, ela tem a introdução, desenvolvimento, a conclusão, a despedida ali e depois a assinatura. Então, você conhece essas estruturas textuais? Né? Entender a composição de cada texto, né? Para estabelecer comunicações específicas, porque sim, cada texto tem um objetivo diferente. E a prova do Enem vai cobrar isso de você. Será que você sabe qual que é o objetivo de cada tipo ou gênero textual? Né? Se eu pego, por exemplo, um texto publicitário, qual que é o objetivo do texto publicitário? O texto publicitário, ele quer me informar sobre algo ou ele quer me persuadir, me convencer, me vender alguma coisa, certo? Qual que é o objetivo, por exemplo, de uma crônica? Isso é entender o modo de organização, a composição, o que tem dentro do texto, né? Uma crônica, a crônica ela tem o objetivo de contar uma história, muitas vezes com um fundo cômico, né? Às vezes ali também temos a fábula que utiliza seres inanimados para contar uma história e no final da fábula sempre tem uma moral da história. Ou seja, você conhece as características dos textos? E isso é cobrado de você dentro da competência número 1. Vou deixar bem grandão para vocês conseguirem ler. Dá uma olhadinha aqui, ó. Como que essa competência é cobrada na prova? Você vai ter que identificar os diferentes gêneros textuais modais, ou seja, saber o que é um conto, uma crônica, uma fábula, uma bula, uma carta, um currículo, e seus recursos expressivos, né? Por exemplo, às vezes a crônica tem um efeito de humor, né? A ambiguidade para gerar o humor, a carta ela já tem um objetivo de informar, de trazer um assunto, o currículo ele é muito mais objetivo, né? Esses textos, gente, eles vão aparecer de forma multimodal. O que é multimodal, professora? Pode voltar aqui para mim. Multimodal é quando eu posso misturar as linguagens. Eu posso colocar ela em formato de texto verbal, de texto não verbal, ou até mesmo uma linguagem mista, quando eu misturo o verbal com o não verbal. O que eu quero dizer com isso? O texto ele pode aparecer em forma de tirinha, de cartoon, de charge, de infográfico. Tudo é texto. Imagem é texto. Tudo que me transmite uma mensagem é texto. Quando eu olho uma placa na rua, uma placa de é proibido estacionar, que é um E com um corte, é texto, né? É uma linguagem não verbal, mas é texto. Ou seja, a prova ela vai misturar isso daqui, por isso que não é difícil nós abrirmos lá o caderno de questões do Enem e vermos lá diferentes questões com texto, com infográfico, com imagem, com charge, com tirinha, para que você consiga fazer análise de tudo. Então você vai lembrar de mim nessa hora. Quando você se deparar com uma tirinha, quando você se deparar com uma charge, você vai falar, olha, a Pamba Linda falou sobre isso aqui. E qual que é a característica, né? E é isso que você tem que dominar para ir bem na competência número 1. Então, a competência número 1 serão questões que cobrarão de você o conhecimento sobre os gêneros e tipos textuais e qual que é o objetivo desses textos. Tudo bem? Quais são as características, quais são a forma de escrever esses textos. Combinado? Aí, aqui eu vou passar bem rapidamente, né? Porque eu não tenho como dar este conteúdo inteiro, ainda mais porque são 2 idiomas. Língua estrangeira. Você, quando vai fazer a sua inscrição, você tem que fazer a opção lá. Você vai optar por ou inglês ou espanhol, né? Durante ali a sua inscrição na prova, né? Você precisa escolher entre o espanhol e o inglês. E quando você chega na prova de língua estrangeira do Enem, são poucas questões, se não me engano, são 5 questões ali. Serão questões com diferentes gêneros textuais, com destaque também para tirinhas, artigos jornalísticos, literários, charge, vocabulários, textos publicitários. E o que eles vão cobrar de você? Eles vão cobrar se você consegue ler e interpretar essas informações, né? Eles não vão ficar cobrando muito de você, assim, sei lá, tempos verbais ou coisas, não. Eles podem até mencionar sobre isso, mas com um contexto de interpretação e compreensão de texto, tá? Com o contexto de interpretar e compreender aquele texto. Ou seja, você fez a leitura do texto, você de fato entendeu o que o autor quis dizer, você tem a compreensão sobre essa língua estrangeira de escolha, certo? Ou seja, que você optou, é isso que o Enem vai cobrar de você. O lado bom, são poucas questões, então não precisa ficar se preocupando
com isso, porque você vai conseguir tirar de letra. Não são textos com nível de complexidade textual muito forte, muito alto, com textos com vocabulário muito, muito rebuscado. Eles não fazem isso, tá? Eles querem saber se você consegue ali dentro do nível básico para intermediário fazer a compreensão daquele texto que estará ou no espanhol ou no inglês, fazendo a compreensão textual. Combinado? Dentro disso, nós vamos para a competência da saúde do corpo, que é a competência número 3. Como assim, professora? Se você já fez simulado do Enem, se você já fez as provas anteriores do Enem, você sabe que existem algumas questões que falam sobre a linguagem corporal. Nós nos manifestamos por meio do nosso corpo. E aí o Enem, olha que moderno isso, né? O Enem vai abordar justamente isso, essa manifestação do corpo como uma forma de linguagem. Tudo é linguagem para o Enem. Tudo é linguagem para o Enem, inclusive o nosso corpo, né? Então, é muito importante, isso daqui é muito importante, você levar em consideração qualquer interação de forma adaptada, pois todo indivíduo deve participar. Isso é uma forma de integração e respeito às diferenças. Ou seja, já caíram questões no Enem, por exemplo, que às vezes vão tratar sobre o esporte, e aí cai lá sobre questões de Paralimpíadas, né? E aí você fala assim, pô, que legal, isso daqui tá... Por quê? Porque toda forma de movimento do corpo, de esporte, de saúde e de manifestação da linguagem por meio do corpo, ela deve ser sempre inclusiva. Então, sempre tente buscar alternativas que o exercício colocará para você, que tenha respeito às características dos indivíduos e que traga também uma ideia inclusiva sempre, combinado? Porque isso não é só para o Enem, isso é para a vida, né? Isso é ética, isso é viver corretamente com cidadania, certo? Questões da prova. Como que vão cair essas questões na prova? Há manifestações e expressividade do corpo em diversas áreas. E aí a prova, ela pode cobrar de diferentes maneiras da gente. Ela pode cobrar como arte, cultura e corpo, ou seja, cinema mudo, o frevo, a dança. Então isso tudo é manifestação do corpo. Isso tudo são manifestações culturais, certo? O cinema mudo, Charles Chaplin, não falava uma palavra e expressava tudo com o seu cinema mudo. Certo? Então, nós temos ali a prova cobrando isso de uma forma muito cultural, que é a parte da arte, da cultura e do corpo. Como que o corpo pode manifestar toda a parte de linguagem para o mundo, tudo bem? Corpo e identidade, tatuagens, cortes de cabelo, né? Identificação de grupos, né? Quando você olha, sei lá, alguém com, como que é o nome? Moicano, né? Então, existe uma característica não só, mas também uma característica muito grande do grupo que curte punk rock, né? Então, a gente consegue fazer essa identificação. Algumas tatuagens, né? A tatuagem, ela é uma forma de expressão. Ela é uma forma, às vezes, de falar sobre alguém, algo que foi muito especial na nossa vida. Ela é uma forma de deixar uma marca para sempre, né? Tatuado, tem muita gente que tatua, às vezes, um bichinho, tatua o nome de um familiar que foi muito especial na vida dessa pessoa, né? Tem grupos que fazem tatuagens idênticas, semelhantes, para que haja uma identificação daquela linguagem dentro na pele daquele corpo, tudo bem? Nós temos também o lazer como a manifestação do corpo, né? Então, como a linguagem do corpo. Para a prova, lazer não é apenas diversão, mas é uma atividade de saúde pública obrigatória. Exercício físico é saúde. Então, toda e qualquer alternativa que fale sobre o movimento do corpo em prol da saúde, você vai colocá-la como alternativa correta. Quebra de padrões e valorização da saúde, os padrões de beleza, né? Então, o que de fato é beleza? Ah, é muito magrinha, é uma pessoa já um pouco mais fortinha. O que são padrões de beleza de fato, ok? E a prova trata isso com muito respeito, então tome cuidado. Tome cuidado com extremismos. A prova trata o corpo com muito respeito e como uma manifestação de linguagem. Então, sempre busque alternativas que tragam ali a opção de respeito, movimento em prol da saúde, sempre. Combinadíssimo? Essa é a nossa competência número 3. Vocês vão lembrar de mim. Vai cair questão disso e vocês vão lembrar de mim. Aí, professor, e se não cair? Não tem como não cair.
Todas essas competências que eu estou ensinando aqui para vocês hoje, as 9 competências, elas cairão na sua prova do Enem. Sempre terão questões sobre cada uma delas, tudo bem? Então você sim tem que conhecer e dominar todas. A competência número 4 é a competência das artes. É a competência que trata ali sobre a arte como uma manifestação cultural. Sobre o que ela trata? A competência que fala das artes em suas diferentes formas. Foca principalmente na cultura, artes plásticas e história da arte. A arte sempre expressa o mundo. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, não é difícil cair no Enem sobre pinturas rupestres, não é difícil cair no Enem sobre esculturas, não é difícil cair no Enem sobre exposições em museus falando sobre arte, tudo bem? Por isso que sempre tem questões sobre isso na prova do Enem. Porque é da competência número 4 fazer esse tipo de abordagem e de cobrança de vocês durante a prova, tá? Para que serve a arte? E aí, dentro disso, é que você terá que buscar as alternativas corretas. Vou colocar bem grandão na tela para que você consiga ler. A arte, ela serve para expressar ideias, sensações, sentimentos, servindo como uma forma de comunicação. Forma diferenciada de comunicação ao homem. Prolifera a cultura ao redor do mundo por meio da imaginação, ajuda a compreender a nossa própria história. Ou seja, se você pega, por exemplo, uma pintura rupestre, quando os homens iam lá e pintavam nas cavernas e contavam suas histórias, isso é uma manifestação artística, inclusive uma das primeiras manifestações artísticas da sociedade, né? O homem querer deixar registrado por meio da arte a sua história. Né? Por que os egípcios pintavam nas pedras, né? E mostravam ali como eram seus rituais e o que eles faziam, como se alimentavam, como faziam suas construções por meio da pintura, por exemplo? Porque isso é uma forma de expressão. A maquiagem que era usada, né? A arte, ela está em tudo. Aí quando a gente fala da maquiagem já vai para a questão do corpo. Mas, voltando para a arte em si, toda manifestação artística, ela quer retratar o mundo de alguma forma. Professora, literatura é arte? É, perfeitamente. Só que o Enem, ele tem a competência 5, que nós veremos daqui a pouco, que trata só da literatura. Então, a competência número 4, que trata sobre arte, ela vai falar justamente mais da arte plástica, né? Ela vai falar mais da escultura, ela vai falar mais sobre a pintura. Então, ela vai falar mais sobre a outra parte da arte, não em si da literatura, porque tem uma competência inteira tratando sobre isso. Combinado? Tranquilo? Então, isso daqui é o que o Enem vai trazer para você. Olha lá, o foco da prova. Produção artística está relacionada com a organização da sociedade. Respeitar e valorizar a diversidade cultural entre os povos e suas expressões artísticas. A arte faz uma representação simbólica do mundo. Foi o que eu falei sobre as pinturas rupestres, por exemplo, né? E aí, a arte como valorização valorizar e respeitar entre povos e suas expressões artísticas. No Brasil, nós temos uma forma de produzir artes plásticas. Na Índia, nós temos outro. Na Rússia, nós temos outro. Nos Estados Unidos, nós temos outro. Ou seja, outras formas de manifestações artísticas dentro das artes plásticas, dentro da pintura, tudo bem? Ou seja, está errado alguma dessas? Não. Sempre assuma a postura de que são manifestações artísticas inspiradas e usadas para contar a história de determinados povos e comunidades. Isso deve ser sempre respeitado. Deve ser sempre respeitado. Lembrando sempre que beleza é algo relativo. Às vezes o que um acha bonito, o outro pode achar feio, ou o outro pode achar bonito e o outro achar feio e vice-versa. E é assim que funciona, tudo bem? Por isso que a palavra de ordem para a prova do Enem é sempre respeitar e valorizar as diferentes manifestações. Tudo bem? Sejam elas artísticas, do corpo, da dança, da música, da arte, não interessa. Sempre valorizar e respeitar. Sempre que você for buscar uma alternativa correta, é dentro dessa que você deve ficar. Combinado? Tá difícil? Não, né? Tá não. Olha lá, qual que é a importância da arte? Porque todo mundo fala assim, professora, tá bom, mas para que serve a arte? Para que eu preciso dela? A arte foi criada pelo homem a fim de facilitar a sua sobrevivência.
fazendo com que ele se expresse, divulgue suas crenças, explore novos olhares para a realidade. Ela não permite que um povo seja esquecido. Você veja que interessante. Você veja que interessante. Olha como a arte, como a gente tem a necessidade, nós como humanidade, de nos expressarmos, né? Se você pega, por exemplo, fiz aqui uma tigela, uma cumbuca aqui, ó, de barro ou de cerâmica, né? Qual que é o objetivo de ter uma cumbuca? Professora, você vai colocar comida, você pode colocar água, você pode, né, fazer um vaso de flores. Você pode colocar as flores, a grama, a terra dentro e tudo mais. Por que raios eu pinto esta cumbuca ou este vaso? Por que eu preciso pintar isso? Sendo que o objetivo final deste vaso, né, o objetivo final é só colocar, é usar para transportar alimentos ou água ou qualquer coisa do tipo. Por que raios eu preciso ornamentar aquilo? Por que eu preciso colocar cores, expressar algo ali? Porque a arte é uma forma de manifestação, de expressão do belo, né? Tudo fica mais bonito com a pintura. Eu posso ter um balde liso? Posso. Posso ter uma cumbuca lisa? Pode. Ela vai cumprir com o mesmo objetivo, mas quando eu pinto, quando eu faço um formato diferente, quando eu tenho ideias, quando eu crio, eu trago ali uma manifestação da linguagem, do meu corpo, do meu eu para aquele objeto. Bonito isso, né, gente? Às vezes a gente pensa a arte e fala assim, não, professora, é que a arte é um negócio que eu não consigo entender. Não, gente, a gente consegue sim. Por que raios às vezes você precisa fazer lettering? Você escreve a matéria lá, no caderno de história, se você escreve história, você já não vai saber que é de história? Por que às vezes a gente gosta de fazer o lettering e colocar cores e deixar tudo mais bonito? Porque é uma manifestação artística nossa. Isso deve ser, sim, sempre colocado para fora. Então não deixe de fazer o seu lettering ou qualquer outra expressão artística que você tenha. Combinado? Competência número 5, a competência da literatura. Como o texto está um pouquinho menor, vou colocar grande para que você consiga ler, tá? Sobre o que trata a competência número 5? Basicamente, você tem que dominar, né, toda a parte de literatura que é cobrada pela prova. Ela estabelece relações entre o texto literário e o momento da sua produção. Ela relaciona informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Ela reconhece a presença de valores sociais e humanos no patrimônio literário nacional. Ou seja, quando você domina a literatura para o Enem, você consegue entender uma relação entre quem produziu o texto e o momento da sua produção. A literatura ela está automaticamente conectada com a história, né? As produções literárias elas estão automaticamente conectadas com a história. Então, normalmente, quem domina um pouco mais de história domina a literatura, e quem domina a literatura também tem que saber história para que tudo faça sentido. Por quê? Porque o texto literário, ele normalmente é escrito em um momento específico histórico que faz com que o texto seja daquela forma. E aí é que você tem que entender todas as correntes literárias que nós temos, né? Aí tem o barroco, humanismo, arcadismo, romantismo, enfim, toda aquela linha literária, que vai percorrendo todo o nosso momento histórico, né? Modernismo, pós-modernismo, né? Então, você vai percorrer por todos esses momentos literários para entender por que determinado autor escrevia de determinada forma. Por que os autores do barroco escreviam daquela maneira? Por que era tão difícil, às vezes, de ler um texto do barroco, né? Por que tinham tantas figuras de linguagem, tanta catacrese, né? Tantas figuras que nos deixavam... Existia um objetivo para isso, né? Ou seja, os trovadores... Olha só, a produção literária do trovadorismo, né? Eram, vamos dizer, poemas que eram, na verdade, cantados. Então, era uma outra manifestação literária, artística daquela época, porque fazia sentido naquela época ser daquela maneira. Hoje nós temos aí repente, que faz mais ou menos a mesma, né, de cantar e fazer e criar na própria hora, né, aquela música de acordo com o tema que uma pessoa dá, são os artistas que fazem o repente. Nós temos o rap, nós temos o trap, todos são manifestações, são músicas, mas não deixa de ser uma manifestação também
da cultura, do momento, do local, tudo bem? Então, e aí nós temos também, óbvio, os nossos autores, da literatura, que são consagrados já pela literatura e que fazem a escrita dentro deste momento literário. Essa competência aqui, você tem que ter o domínio de toda a linha literária do português do Brasil, da literatura do Brasil e da literatura de Portugal, que basicamente é o que é cobrado ali na prova. Só que isso você estuda ao longo de todo o seu ensino, né? Você estuda ao longo do ensino fundamental, você estuda ao longo do ensino médio, e aí seria interessante você rever as principais características de cada período literário para que você não chegue na prova, né, sem saber absolutamente nada sobre cada período. Dê uma revisada sobre isso, combinado? Nós temos aqui a competência número 6, é aquela que vai se aprofundar ainda mais no texto, porque ela diz o seguinte, ela se conectando ali, inclusive, com a ideia da literatura, né? Mas aqui é qualquer tipo de texto, e não em si somente textos literários. O texto, seu contexto e sua função, porque todo texto ele é escrito em um contexto e ele tem uma função. E a competência número 6, ela trata justamente sobre isso. As diversas leituras que podemos dar a um texto, pois todo texto tem um contexto e uma função. Então, todo texto, ele tem ali dentro relações históricas, culturais, estéticas, sociais, de ser escrito daquela forma, de ser feito daquela maneira e do autor se manifestar daquela maneira no seu texto, né? Importante, a competência cobra uma boa interpretação e compreensão de diferentes tipos de texto, tá? Então, ali você vai ter crônica, texto publicitário, ela se conecta profundamente com a competência número 1, sem dúvida nenhuma, né? Mas aqui, especificamente, você vai tratar sobre o contexto e a função do texto, e não em si as características que a competência número 1 cobra. Porque a competência número 1 da prova, ela vai cobrar bastante de você as características do texto, né? Quais são as características do texto? Ah, a crônica ela é formada por isso, 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 isso. Característica da fábula, isso, isso, isso. Característica de uma dissertação, isso, isso, isso. Aqui não. Aqui a gente vai se aprofundar um pouco mais no contexto dele e a função desse texto. Lembrando lá, o texto publicitário, qual que é a função dele? Ou ele me informa sobre algo, ou ele me vende, ele quer me persuadir, quer me convencer sobre alguma coisa. E aí é dentro dessa competência número 6 que você vai trabalhar essas profundidades de características, tá? Lembre-se, texto não é somente produção escrita, por isso aparecerão exercícios também com charges, com placas, para que você também mostre ali o contexto em que aquilo foi feito e a função social que aquele texto tem. Pré-requisitos interessantes para que você consiga mandar bem nessa competência. Estudar gêneros e tipos textuais, então quando você estuda para a competência número 1, você já está estudando para a competência número 6. Estudar as funções da linguagem, que é um conteúdo que é cobrado na prova, tá? Funções da linguagem. Figuras de linguagem é extremamente importante que você entenda, porque ele faz uma ampliação do sentido, então você não fica com o texto naquele sentido primário dele, você consegue se aprofundar e ver outros sentidos ali dentro que o autor quis trazer pra gente. Atente-se às marcas textuais, suas funções específicas, como, lembra que eu falei? Persuasão, informação, descrição simples, ordem, né? Então, qual que é o objetivo de um texto descritivo? Um texto descritivo ele não quer me convencer de nada, ele só quer descrever uma característica para mim de alguma coisa ou de uma pessoa, né? Então, o texto descritivo, eu vou falar para você sobre esta caneta. A descrição dela, tem a ponta branca, ela é cinza, ela tem uma outra ponta preta e ela escreve em uma lousa digital sem precisar de tinta, tá? Então, basicamente é isso. Ou seja, ele não tem a obrigação de me persuadir. Ele quer me informar e descrever sobre algo, né? Então, é importante que isso aqui são pré-requisitos básicos que você estuda sempre que está estudando para a prova do Enem. Quando você estuda uma coisa, automaticamente você já está estudando para as outras competências, né? Internetês. É muito importante você lembrar que a prova acompanha as mudanças na linguagem e será cobrado na prova, inclusive, arcaísmo e neologismo. O que é arcaísmo e neologismo? Arcaísmo são palavras que nós não usamos mais, nós não utilizamos mais, né? Então, são arcaicas, aquelas que já caíram em desuso. E neologismos, como o próprio prefixo já nos diz, neo, novo, né? Então, são novas palavras
que o advento da internet, o advento da tecnologia trouxe pra gente, né? Então, por exemplo, olha que interessante, né? Se a gente parar para pensar, há pouco tempo atrás, o verbo tuitar não existia em língua portuguesa, né? E aí é interessante vocês saberem o seguinte, agora não tem mais, é outro nome, é X, né? Agora não existe mais o Twitter, mas o verbo foi inserido em língua portuguesa com U e I. Com U e I. Mesma coisa, né? O deletar. Deletar. Que é até uma duplicidade, uma palavra que, se você perceber, você não precisava, porque a gente tem língua que vem do delete, né? Delete, que é o do teclado, que a gente já pega e apaga. Então, a gente já tinha apagar, a gente já tinha excluir, a gente já tinha. Mas aí nós criamos, baseados na internet, no advento da tecnologia, nós criamos um novo verbo. Então, existem novas palavras sendo inseridas e outras caindo no esquecimento. Daqui uns anos, quando ninguém mais utilizar a palavra Twitter, nem twittar, né? Porque agora é o X, eu não sei como que vai ser daqui para frente, mas provavelmente este verbo se tornará um arcaísmo. Ninguém mais utilizará, ele cairá no esquecimento do uso. Tudo bem? Então, tem que prestar atenção, por quê? Porque a prova do Enem, ela pode cobrar isso de você e você tem que ver isso como algo, trazendo sempre um aspecto de prova que é entendendo o contexto atual e que essas manifestações e neologismos são naturais que aconteçam, tudo bem? É normal que isso aconteça, combinado? Aqui nós vamos para a competência número 7, que trata sobre opiniões e pontos de vista, tá? Trata sobre o poder de convencimento, de persuasão que os diferentes tipos de texto possuem. Então, a competência número 7, ela vai trabalhar bastante sobre os textos que têm o objetivo de convencer, de persuadir por meio de uma opinião, tá? É a competência das ações publicitárias. Olha que dicona aqui para você. Não apenas para venda, mas também para conscientização. Eu já comentei isso com vocês, né? Uma campanha publicitária, às vezes, ela quer me informar, quer me conscientizar, quer me explicar alguma coisa, e não apenas vender ou persuadir para vender. Combinado? Estratégias argumentativas de persuasão que você pode encontrar ao longo de sua prova, que vão te dar dicas que você está dentro da competência número 7, que esse exercício que você está lendo pertence à competência número 7. Ou seja, pode ter exercícios que contêm variantes linguísticas, escolhas lexicais, sim, porque a escolha lexical, gente, ela é uma forma de persuasão. Ela é uma forma de manifestação de argumento linguístico que faz com que você tenha uma impressão ou outra da pessoa. O que isso quer dizer, professora? Por exemplo, se um professor de faculdade chega falando, e aí, mano, beleza, pode pate, coleque pan. Isso não gera um estranhamento? Por quê? Porque a escolha lexical dele não está adequada ao momento, não está adequada ao ambiente. Então, às vezes, desde a coisa mais simples, escolher entre calvo e careca, né, já faz com que o seu texto ou com que a escolha daquele autor gere uma sensação em você diferente, né? Porque quando a gente fala a palavra careca, por exemplo, ela é muito mais popular, ela é muito mais descontraída, ela é usada em contextos um pouco mais descontraídos, certo? Uso de trocadilhos e jogos de palavras, isso também pode ser usado como uma forma de persuasão. Exemplificação, argumento de autoridade, dados estatísticos, comparação, causa, consequência, enumeração de fatos. Vocês vejam, tudo isso daqui você pode usar na sua redação, hein? Fica a dica dupla aqui para você. Também serão utilizadas figuras de linguagem como analogias, hipérboles, né? O exagero para o convencimento. O que é uma hipérbole? É o exagero. Ele terminou comigo, eu chorei um rio por ele. Não chorou um copo americano de água. Mas tá falando uma loucura dessa. Não tem um copo americano de lágrima ali de choro. E a gente sabe, mas é o exagero. Eu chorei um rio por ele, eu chorei um oceano de lágrimas. Não chorou. Não chorou, minha filha. A gente sabe que não chorou. Então, o exagero ele é utilizado para convencer, como uma estratégia persuasiva, tá?
Uso de verbos no imperativo. Então, fique atento quando o exercício ele traz ali uma ação publicitária, principalmente que coloca verbos no imperativo. O que são verbos no imperativo, professora? É tipo, não compre hoje. Né? O imperativo, ele é o modo que nos traz a ordem. É como se ele estivesse nos dando uma ordem. Então, não faça isso, não compre carro hoje. Você nem ia comprar carro, mas agora você não vai mesmo porque já falou que não é para você comprar, você já não compra. Entendeu? Então, tudo que dá um caráter de ordem, uma ideia de que está te dando ordem, isso é uma ideia imperativa. E sim, também é uma estratégia de persuasão. Né? Você pensa, uma pessoa que está pensando em trocar de carro essa semana, aí ela tá lá vendo TV e aí vem uma nota publicitária e fala assim, vocês já viram aquelas que ficam subindo as letrinhas? Não compre carro amanhã. A fulana vai liberar a maior promoção do ano de não sei o que. Você fala, pô, eu não vou comprar, eu posso comprar essa semana, mas amanhã não, que eu vou esperar ver a promoção dessa marca aqui. Vai que tem um carro bom ali por um precinho da hora que eu já... Entendeu? Então, não compre. Verbo no imperativo. É uma ordem. Beleza? Aí, nós vamos para a competência número 8. É a competência... Eu amo essa competência, que é a competência que fala sobre a diversidade linguística. Competência que tem peso maior na área. Você deve reconhecer a língua portuguesa como uma língua materna e respeitar sempre, vocês observam que sempre quando a gente está falando das competências de linguagem, sempre entra a palavra respeitar todas as manifestações, né? Por isso que o povo às vezes começa a falar, ai, que a prova do Enem colocou lá não sei o que de gíria, ai, que a prova do Enem colocou lá não sei o que de uma música que falava não sei o que. E as pessoas ficam, elas não entendem que se trata de uma competência específica que trata sobre diversidade linguística e, o mais importante, o respeito sobre a diversidade linguística. O respeito sobre a diversidade linguística. Língua. A língua é uma força ativa na sociedade. É um meio pelo qual indivíduos e grupos controlam outros grupos ou resistem a esse controle. Vou falar sobre isso aqui para vocês verem como isso é importante. A língua é uma ferramenta para mudar a sociedade ou impedir a mudança, inclusive cultural, porque sim, a língua é uma manifestação cultural. Uma ferramenta para se identificar e se reconhecer. Quando os jesuítas chegaram no Brasil, quando os primeiros jesuítas chegaram, os padres jesuítas chegaram no Brasil, o que eles fizeram? Coloca aí nos comentários para mim. Quando os primeiros padres jesuítas chegaram no Brasil, eles perceberam que eles não falavam o idioma dos nativos. Então, qual que foi a maneira encontrada para que você domine um povo e passe a sua cultura para um povo? Te dou um segundo para pensar. É o quê, meu? Tô ouvindo você gritar. Grita de novo. Sua língua. Qual foi a primeira coisa que os padres jesuítas aprenderam quando eles chegaram no Brasil para poder catequizar os povos originários? Isso. Aprenderam a língua dos povos originários. E a partir do entendimento dessa língua, eles começaram a ensinar a língua deles e catequizá-los em sua cultura. Porque a língua, ela é um instrumento de poder. Então, quando eu falo para você que é importante dominar o seu idioma e falar bem, escrever bem, é importante não só para a prova, para a vida, é disso daqui que a gente está falando. A língua, ela é um mecanismo utilizado para domínio de um povo, de um grupo, de uma cultura. Então, quando os nossos povos originários aprenderam, né, a cultura, eles não eram católicos, gente, né? Os povos originários, eles não eram católicos. Inclusive, muitos não são até hoje, eles mantêm a cultura deles, ok? Então, por que nós hoje no Brasil temos uma cultura de religião, uma religião cristã, ok? Porque isso foi inserido aqui por meio dos padres jesuítas que chegaram. Obviamente, tem outras questões históricas incluídas nisso, mas basicamente foi isso. Porque a forma de domínio foi primeiro por meio do idioma,
por meio da língua, e aí você traz a sua cultura também por meio da língua. Deu para sacar? Porque é tão importante entender isso daqui? Questões na prova. Então, como que você vai encontrar as questões dessa competência na sua prova? Você vai ver que são textos que o autor brinca com a contraposição do formal e do coloquial, do neologismo com o arcaísmo. O que é um arcaísmo hoje? Hoje a gente tem o você. O você, né, é novo. É um pronome, a gente usa. Mas já foi vossa mercê, vós me ser. Aí pode ter a brincadeira do se ou se. Você vai? Você vai, eu vou. Você vai? Pode ter essa brincadeira durante a prova, ok? E eu quero que você tenha a mente aberta para entender que isso daqui faz parte da competência. Isso, de fato, está sendo cobrado de você. Você tem um entendimento dessa evolução? Você tem um entendimento de neologismo e arcaísmo? Dessa brincadeira do formal com o coloquial, com o informal? Não é para você julgar. É que você tem que ter um entendimento, a mente aberta, para compreender que isso é de propósito, tá? Alternativas corretas afirmando que a variação linguística não é um erro e nós mudamos a linguagem conforme o meio. Como assim, professora, nós mudamos a linguagem conforme o meio? Eu pergunto para você, pequeno samurai, você fala com a sua namorada, você fala com o seu namorado da mesma forma que você fala com o seu chefe? Da mesma forma que você fala com a sua mãe, com o seu pai, com seus avós, com seus amigos? Claro que não, porque com amigo a gente tem intimidade, a gente ofende amigo. O nosso namorado, nossa namorada, nosso marido, nosso junjunguinho, nosso dengo, nós tratamos com ninguém, né? Mas você não faz assim com a tua mãe, com o teu pai. Você não chega no seu chefe e fala meu junjunguinho, meu amorzinho, coisa mais linda da minha vida. Você não fala assim com o seu chefe. Porque nós alteramos a nossa linguagem conforme o meio. E tá tudo certo. O Fernando Pessoa, ele chamava isso de máscaras sociais. Nós temos diversas máscaras sociais que nós colocamos de acordo com o ambiente, de acordo com o grupo, né? Então, isso é normal e eu quero que você entenda que a prova vai cobrar isso de você. E você tem que entender que a linguagem, ela muda de acordo com o meio. Devemos saber o momento certo de usar uma linguagem informal e uma linguagem formal. Foi aquilo que eu falei sobre um professor. Pensa um professor universitário falando uma linguagem completamente inapropriada para um contexto de dentro de sala de aula. É legal falar dessa forma? Se ele está falando com os amigos dele, se ele está falando num local que ele tem intimidade, não é um momento que peça essa formalidade dele, tá tudo certo. Tá tudo certo. O importante é estabelecer comunicação. Agora, o meio, você tem que saber quando utilizar a linguagem informal e quando usar a linguagem formal, porque o meio ele nos transforma também. Você sabe que na redação do Enem, você tem que utilizar a linguagem formal. Você não pode colocar, por exemplo, gírias, palavrões, palavras de baixo calão, não é verdade? Por quê? Porque isso vai descontar da sua nota, porque o contexto pede uma formalidade. Você sabe que você não pode ir, e isso a gente está falando da língua, da manifestação da língua, mas o mesmo vale para a vida, né, gente? Você sabe que você não pode ir na formatura da escola, de uma faculdade, de chinelo. A não ser por uma questão muito específica. Mas como que as pessoas vão? Elas vão ali no esporte fino, num black tie, enfim. Ou seja, o contexto pede determinadas situações. Então, ele nos coloca, né? Ele nos obriga ali que nós nos adaptemos, tanto nos nossos trajes quanto na nossa linguagem, dependendo do contexto. Isso a competência vai cobrar de você. Tudo bem? Tranquilo, né? Tranquilo. E aí nós entramos na competência da tecnologia. Olha que prova legal. Olha que prova que trabalha tudo, né? Ela trabalha desde a arte, da cultura, da língua estrangeira, da linguagem, até a parte da tecnologia. Isso é muito legal. Sobre o que trata a competência número 9? A competência número 9, ela vai tratar sobre as TICs, que são as tecnologias da comunicação e informação, e como elas impactam a nossa vida. E aí, quando eu falo disso, as pessoas falam assim, professora, mas agora com a inteligência artificial é que de
fato, nós estamos entrando nas tecnologias de comunicação e informação. Será mesmo? Será que a gente já não usa as TICs há muito tempo e a gente nem sabe? Eu vou colocar grandão aqui na tela para vocês entenderem o que eu estou falando. Mas o que são essas tecnologias da comunicação e da informação? As TICs, gente, a TIC, né, vou falar no singular, é um conjunto de recursos tecnológicos utilizados de forma integrada com um objetivo comum, que é comunicar e facilitar. Então, onde que acontece a TIC? Onde que as TICs se manifestam? Né? Como que elas vão aparecer? Elas vão aparecer na indústria por meio das automações. Como assim, professora? Sei lá, por exemplo, se você tem uma loja, nessa loja você tem um estoque. Aí você tem um sistema que automatiza esse estoque para você. É TIC. Tudo bem? Você tem um comércio. Dentro desse comércio você faz o gerenciamento desses alimentos. Por exemplo, você tem um mercado. Como que o mercado... Você acha que quando o mercado está vendendo lá, vendeu o pacote de arroz, pega uma grande rede aí, vendeu o pacote de arroz, você acha que ele vai fazendo assim, ó, e cortando? Quantos arrozes saíram, foram vendidos naquele dia? Ou existe um sistema de gerenciamento, de automação que faz isso? Aí a automação também na indústria. Você vai, uma montadora de carro, robôs montando peças e partes do carro. Isso também é automação, tá? Setor de investimento, informação simultânea, comunicação imediata, né? Então nós temos lá, todo tempo, se você entrar na internet, você olha lá, quanto que tá o dólar? Então você consegue ver ali automaticamente o dólar em tempo real, como que ele está se manifestando, como se ele sobe, se ele desce. Educação, o que a gente está fazendo aqui, gente? Aprendizagem EAD, né? Então a gente utiliza as TICs na nossa comunicação, no nosso dia a dia já há muito tempo. Como assim há muito tempo, professora? Computador, celular, HD, cartão de memória, pendrive. Pendrive, quem aqui já usou pendrive? Coloca aí nos comentários. Pendrive, gente, eu era louca do pendrive. Inclusive, o meu canal do YouTube não era nem para existir, era para eu estar distribuindo pendrive até hoje, que eu achava que eu ia distribuir aula desse jeito. Tecnologia de acesso remoto, Wi-Fi, Bluetooth. Bluetooth é um negócio que eu fui estudar para entender qual que é a lógica do Bluetooth de passar um negócio para o outro, entendeu? Eu já entendi, eu já estudei sobre Bluetooth, mas isso daqui ainda para mim ainda é bruxaria, hein? O Bluetooth, como é que você passa a foto? Como que a foto foi no ar? Eu já entendi, eu já estudei sobre o Bluetooth. Porque isso daí me fez perder pelo menos uns 10 dias de sono. Eu falei, não, eu vou estudar. Eu já entendi como que funciona a tecnologia, eu sei até por que chama Bluetooth. Mas, ainda eu olhando a ciência me explicando como que funciona o Bluetooth, eu olho e falo, é bruxaria. Câmera de vídeo e foto, tudo isso são TICs. Internet, e-mail, SMS, streaming, podcast, site, tudo isso faz parte das TICs. Tecnologias digitais de captação e tratamento de imagem e som, YouTube. Né? Isso daqui é possível porque existem tecnologias de comunicação e de informação. Plataforma EAD, fotografia, cinema, vídeo, som digital, TV e rádio digital, tudo isso é manifestação de TIC. Lá atrás, muitos de vocês não vão saber, a gente tinha um mecanismo que chamava fax. Era uma das primeiras tecnologias que as pessoas começaram a ter ali nos ambientes de trabalho, em casa, muitas vezes também. O fax. O fax, que também é uma bruxaria, o fax, hein? Vou fazer aqui também a minha manifestação aqui. O fax e Bluetooth estão ali, ó, lado a lado. Porque uma pessoa, ela ia, botava um papel lá do outro lado de outro estado, botava um papel, ele passava por esse rolo e chegava na minha casa em outro estado. Tudo que estava escrito lá naquele papel aparecia ali para mim. Vocês podem querer me explicar isso por meio da ciência? Pode, eu vou entender? Claro, confio e acredito na ciência e na educação. Mas tem coisa para mim que é bruxaria, ponto, acabou, hein? Olha lá, como que a prova vai cobrar isso de você? Como que a prova vai cobrar as TICs de vocês, né? A internet foi quem revolucionou e potencializou o uso das TICs em diversas áreas. Então nós temos novas formas de trabalhar. Home office, trabalho em equipe à distância, as pessoas fazem reuniões,
né? À distância, via diversos mecanismos de reuniões aí que nós temos. Novas formas de interação social, ou seja, reencontrar pessoas, mais contato, interesses em comum, causas sociais. Quantas vezes as pessoas formam comunidades na internet por interesses comuns? E, por exemplo, cachorrinho. Tem pessoas que têm uma raça específica de cachorro, eles se juntam em grupos devido a interesses em comum, certo? Se juntam em grupos, marcam em grandes encontros em parques e é super divertido. E quem que possibilitou isso? A tecnologia. A tecnologia, certo? Causas sociais. Quantas vezes a gente vê aí vaquinhas, né, sendo feitas e ajudando pessoas por meio da tecnologia, captando às vezes uma verba para uma cirurgia que vai salvar a vida de uma pessoa. Isso só é possível por meio das TICs. O que mais? Novas formas de aprender, autonomia de aprendizado, custo, novos conhecimentos e habilidades, quebra de barreira e fronteira, interatividade. Como que eu ia aprender sobre Bluetooth? Na Barça? Alguém conhece aqui a Barça, gente? Barça é muito tempo. Eu fui como? Minha autonomia de aprendizado. Eu fui pesquisar especialistas explicando como que funciona o Bluetooth. Entende? Então, eu tenho autonomia. Você está estudando para a prova. Você vai assistir a essa aula, depois você vai assistir a aula de um outro professor de matemática, depois você vai assistir a aula de um professor de história, né? Então, você tem autonomia no seu aprendizado. O custo cai, você tem novos conhecimentos e habilidades que são adquiridas pelo seu interesse, né? A gente não precisa hoje ficar restrito somente ao que nos é passado. Eu posso ter, nossa, hoje eu quero saber mais sobre história da arte. Então eu entro ali na internet, eu entro aqui no YouTube e começo a pesquisar sobre história da arte. Eu vou ver pessoas incríveis, especialistas gigantescos falando sobre isso. E quem que possibilitou? O uso das tecnologias, certo? As novas tecnologias. Novas formas de lazer, redes sociais, músicas e séries, filmes, notícias, jogos online, planejamento de viagens. Ou seja, olha como a nossa vida facilitou, olha como a nossa vida se tornou interativa devido às TICs. Óbvio, com as suas ressalvas em relação às redes sociais, né? Que tem que saber usar. Mas, sabendo usar, você tem uma vida de qualidade, você consegue ter informações e acesso à informação de uma forma muito legal. Jogar online, ter acesso a notícias em tempo real, né? Músicas. Você consegue hoje montar. Hoje, gente, eu sofria tanto. Na minha época, nós tínhamos que... Já era por meio das TICs, né? Mas a gente tinha que baixar as músicas por meio de um programa. Aí depois a gente passava pro MP3, MP4, por meio do cabinho, tipo entrada de pendrive. Aí a gente ia montando a nossa playlist assim. Às vezes passava uma noite para baixar a música, sabe? Hoje não, hoje você entra lá no programinha lá, monta sua playlist lá, tudo bonitinho, o negócio já tá funcionando. Vocês reclamam muito, vocês, viu? O bagulho tá tudo funcionando na mão de vocês, ó. Novas publicidades, então difusão rápida da informação, comodidade ao consumidor, poder de escolha, poder de comparação, comentários de outros consumidores, né? Que ajudam você a tomar a decisão. Mercados personalizados, canhotos, novas formas de consumo, CO2 free. Né? Então, você fazer a compensação de CO2, né? Por meio de empresas, existe muito isso daí. Mercados personalizados, canhoto. Gente, meu marido, ele é canhoto. Canhoto não consegue usar a tesoura. Vocês sabiam disso? Uma tesoura comum para o canhoto é uma loucura. Eles não conseguem usar a judiação. E a tecnologia, a internet, ela nos permitiu ter, por exemplo, lojas específicas para canhotos. Sabe? Eu achei incrível. Porque a minha filha puxou meu marido, ela é canhota, minha bichinha. Eu vou ter que comprar uma tesoura para canhota, entendeu? Existem várias necessidades específicas que a gente não sabe. Nova forma de se pensar a ética, né? Muita informação disponível, culturas diferentes produzindo conteúdos, crimes virtuais. Aí vem a parte ruim também, né? Ó, crimes virtuais, difamação, apologias ao crime, comércio ilícito, ou seja, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim.
Aí você tem que saber usar. Aí você tem que saber usar, certo? Ou seja, as tics, elas vão se manifestar dessas maneiras aqui durante a sua prova, ok? E aí você sempre tem que pensar do ponto de vista educacional, sempre do ponto de vista ético. É essa alternativa que você tem que buscar, tá bom? É difícil? Ah, professora, não é difícil não. Então o que a gente vai fazer? Pensa que acabou? Depois de todo esse emaranhado aqui, nós já falamos sobre redação, nós já falamos sobre linguagens e agora então, o que eu vou fazer? Eu vou te dar dicas de como você vai gerir bem o seu tempo durante a prova. Porque se a gente tem que saber tudo isso daqui que eu passei durante essa aula para você, desde a redação, a linguagens, as competências e tudo mais, como que eu vou gerir o meu tempo durante a prova? Como que eu vou me organizar para conseguir resolver a minha prova em tempo hábil, tá? Então, eu separei aqui 7 dicas práticas para gestão de tempo de forma eficiente e inteligente durante a sua prova. Primeira coisa, não adianta nada você ter um pleno conhecimento sobre redação, você ter um pleno conhecimento sobre linguagens, sobre as competências, sobre todas as questões de prova, sobre todo o conteúdo específico, se você não cuida da sua saúde mental e física. Principalmente aqui, ó, ambas são importantes e uma está conectada à outra, tá? Perdão. Principalmente esta daqui é o que vai ditar o ritmo da sua prova. Quantas vezes nós vemos, e não se sinta mal por isso, tá? É normal que aconteça, mas quantas vezes nós vemos as pessoas chegam na prova preparados, estudam ao longo de todo o ano e às vezes se sentem muito ansiosas, não conseguem às vezes finalizar a prova. Então a primeira coisa, respirar, meditação, fazer exercício físico, se alimentar bem, isso é extremamente importante para que você tenha um bom desempenho na sua prova. Está percebendo que está começando a ficar nervoso, está ficando mais ansioso, coração um pouco mais acelerado? Treine desde já exercícios de respiração que vão te ajudar ao longo de toda a prova. Tudo bem? Eu não sou especialista nisso, então eu não posso me aprofundar muito nisso. Entretanto, é extremamente importante, isso daqui não precisa ser um especialista, que boa saúde física e boa saúde mental é o primeiro ponto pré-requisito para que você vá bem em qualquer prova e em qualquer área da sua vida, tá? Agora, falando especificamente da prova, como que você vai fazer? Comece pelas matérias que você mais domina quando você for para o caderno de questões, tá? Então, só ressaltando o que eu já havia falado na nossa primeira aula de redação, lá no comecinho da nossa aula, né, na primeira parte da nossa aula, você começa a sua prova pela redação e depois você vai para as matérias que você mais domina. Por quê? Porque quando você vai para as matérias que você mais domina, você vai começar a resolver exercícios mais rapidamente, vai ganhar mais tempo, tudo bem? Para as questões e para os conteúdos que você já não tem tanta afinidade, ok? Então, quanto tempo mais ou menos você tem por questão? Você tem em torno de 2 minutos a 2 minutos e meio, dependendo ali por questão na sua prova, tá? Então, comece pela redação e depois vá para as matérias que você tem mais domínio. É linguagem? Então, comece ali pela prova de linguagens, depois de fazer o primeiro rascunho da sua redação, tá? Primeiro faça as questões mais fáceis, depois as mais difíceis. Se você resolve primeiro as questões mais fáceis, isso vai ajudar você lá naquele cálculo da tri, né? Porque um monte de gente também vai acertar essas questões mais fáceis e isso vai fazer com que você aumente também o seu número de acertos, tá? Questões aqui, sempre começa pelas mais fáceis e depois as mais difíceis. E aí, o que eu faço? Travou na hora da questão? Não hesite em pular a pergunta. Como assim, professora? Não é o momento de você ficar passando nervoso com questão na hora da prova. Não conseguiu resolver aquela questão para você está soando como algo intermediário ou avançado, está muito difícil aquela questão, vá para a próxima. Marca ela, porque você vai voltar nela, obviamente. Marque, faça um círculo ali nela, uma setinha no seu caderno de questões e depois você volte. Vá resolvendo tudo mais rápido que você consiga. Vá sempre... tô conseguindo resolver essas de linguagens, essa aqui tá muito mais difícil, pula, depois você volta. Segue resolvendo o máximo de questões mais fáceis que você consegue, tá bom? Leia o enunciado antes do texto. Nunca faça a sua
prova objetiva, começando a ler a questão pelo texto da questão. Você sempre vai ler primeiro o enunciado e depois você vai ver de fato se você precisa do texto ou de qual parte do texto você precisa. Normalmente, o enunciado da questão está assim, ó. No parágrafo 3, no trecho, aí ele coloca lá o trecho para você. O autor traz tal. Isso é uma manifestação do pensamento dele em relação a... Ou seja, você volta lá no parágrafo 3, veja a resposta e acha a alternativa correta. Às vezes você nem precisa do texto inteiro, então sempre inicie pelo enunciado, tá? Redação vem primeiro, como eu já disse para vocês. Professora, eu começo a minha prova pela prova objetiva ou pela redação? Começa fazendo o rascunho da sua redação, depois você vai para um pouco da prova objetiva, volta, faz uma primeira revisão na sua redação de 5 minutinhos no máximo, volta para a prova objetiva, faz mais uma segunda revisão na sua redação de no máximo 5 minutinhos, faz mais questões da prova objetiva e vai fazendo isso. Nunca se esqueça de deixar um tempo, né, para preencher o gabarito e passar a redação a limpo, tá? Como que você vai fazer a sua redação em 1 hora? Quando você chegar na sua prova, gestão de tempo, hein? Quando você chegar na sua prova, você vai fazer o primeiro rascunho da sua redação e vai usar em torno ali de 20 a 25 minutos nesse primeiro rascunho. Para fazer o primeiro rascunho, tá? Porque ninguém faz redação direto na folha oficial, você não me irrite. Fez o primeiro rascunho, você não vai ler este rascunho. O que você vai fazer? Vai para a prova objetiva e começa pelas questões que você tem mais aptidão e mais facilidade. Depois que você já fez ali uns 15, 20 minutos ali de questões, volta para a sua redação. Faça uma primeira revisão do seu texto, vai levar ali em torno de 5 minutos, tá? Uma primeira revisão. E você vai começar a perceber o quê? Você vai começar a mudar algumas ideias, você vai começar a perceber erros gramaticais, um erro de vírgula, você vai começar a fazer uma primeira revisão do seu texto. E aí, como você está no rascunho, é o momento para você mudar de ideia, adicionar ideia, trocar ideia, né? Fazer da forma que você achar, não, eu lembrei de algo, eu lembrei de um argumento, eu lembrei de uma citação, lembrei de um dado estatístico, inserir ali no seu rascunho e ir mudando o seu texto. Beleza? Fez essa primeira revisão? Volta para a prova objetiva. Faça mais questões, faça ali meia horinha da sua prova objetiva, volta para o rascunho. Quantas revisões eu quero que você faça de pelo menos 5 minutos? Pelo menos umas 3 revisões. Então, vamos contabilizar aqui, ó. 25 minutos para fazer o rascunho da sua redação. Mais 5 minutos de revisão, 30. 35 minutos, segunda revisão. 40 minutos, terceira revisão. Você ainda terá 20 minutos para passar a sua redação a limpo. Isso se você não quiser fazer mais uma revisão final. Única coisa que eu peço para você, nunca, em hipótese alguma, quando você estiver passando a sua redação a limpo, troque ideias da redação. A não ser que você escreva ali, percebeu que você errou uma palavra, você na hora de passar limpo já escreva, óbvio, a palavra corretamente. Mas não tente mudar de ideia, mudar o texto na hora de passar a limpo. A chance de gerar falha na coesão e coerência é muito grande. E eu sei que você faz isso. Para de mentir pra mim, eu sei que você faz isso. Porque parece que quando a gente tá passando a redação a limpo, a melhor ideia do mundo surge só quando a gente tá passando a limpo. Quando a gente tem um rascunho ali, 20 horas para fazer o rascunho, não aparece ideia. Agora, quando eu tô passando a limpo, aí a melhor ideia do mundo surge. Você se mantenha fiel ao seu texto que você já fez revisões e simplesmente passe ele a limpo. Porque às vezes, gente, o que acontece? Quando a gente está passando o texto a limpo e surge uma ideia nova e a gente resolve inserir essa ideia nova lá, na nossa cabeça faz todo sentido. Mas, quando o corretor vai ler, muitas vezes você não conectou bem as ideias e vai gerar falha na coesão e coerência. E vai ter desconto na sua nota por uma besteira. Deu pra sacar? Tá combinado assim? Tudo bem? Beleza? Depois coloca aqui nos comentários se vocês gostaram dessas dicas, se vocês entenderam toda a parte também de linguagens, se vocês entenderam a nossa aula também da redação. Se vocês têm dúvidas, também não deixem de colocar nos comentários, compartilhar com seus amigos, com seus colegas, nos grupos, compartilhar com os professores, tá combinado? E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Eu amei estar aqui com você hoje. Um super beijo carinhoso, até o nosso próximo encontro e